Bom dia, meus queridos alunos do nono ano A, que é o professor Adilon Pimentel. Estamos começando nossa aula de ciências. Estamos na nossa 21ª semana, hoje, dia 6 de outubro. Vamos lá, professor, o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai fazer uma revisão do que a gente viu a semana passada. Inclusive, na semana passada não gravei um vídeo, né? Apenas a gente ficou numa apostila, num materialzinho, né? Nas fotos de uns slides que eu mandei para vocês, no exercício, mas é importante que a gente faça uma revisão sobre a classificação dos elementos químicos, né? Lembrando que existem vários tipos de átomos. A gente está estudando o átomo desde o começo, né? Mais ou menos a metade das nossas aulas estão acontecendo em volta do átomo, em torno do assunto sobre o átomo. E a gente viu que existem vários tipos de átomos diferentes, né? Naturalmente, na natureza, uns 109 elementos diferentes. São muitos. Oxigênio, nitrogênio, cobre, ouro, prata, bronze, níquel, hidrogênio, nitrogênio, carbono, tungstênio, prata, iodo, fósforo. São 109. Então, assim, é muita coisa, né? Então, vamos estudar um pouco da classificação desses elementos. Bom, todos esses elementos químicos que eu falei podem, né, estar classificados em 4 grandes grupos, né? O grupo dos metais, dos não metais, né, dos gases nobres e do hidrogênio. O hidrogênio é um grupo que só tem um, certo? Que é o próprio hidrogênio, né? Então vamos lá, sobre os metais. Classificam-se como metal, né, como os metais, os elementos que têm determinadas características. Vejamos quais são essas características que determinam um metal como sendo metal, né? Apresentam brilho quando polidos, né? Acho que vocês já viram que todos os metais, quando polidos, eles brilham, né? O ferro brilha, o ouro brilha muito, prata brilha, níquel brilha. Então, os metais, eles brilham. Sob temperatura ambiente, apresentam-se no estado sólido. Então, na temperatura que está aqui agora, temperatura ambiente, então eles se encontram no estado sólido, né? Com exceção de um único metal, é o único metal, certo? Da natureza, que na temperatura ambiente ele se encontra no estado líquido, é o mercúrio. Atenção, se ligue nessa exceção, nas exceções também, viu? Então, só o mercúrio é o único metal que na temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figurazinha dele líquido, né? Os metais conduzem bem o calor e a eletricidade, então são bons condutores de calor e de eletricidade. Por isso que a gente tem tantos utensílios feitos de metais ou de ligas metálicas. O que são ligas metálicas? São misturas de metais. Então, o aço, ele não é um metal, ele é uma liga metálica, né? Ele é uma mistura de vários metais, né? Então, você pode ter o metal puro, níquel puro, ouro puro, prata puro, ou você pode misturá-los para obter uma liga metálica. Mas, sendo metal puro ou uma liga metálica, todos eles vão conduzir bem o calor e a eletricidade, como eu disse, por isso que a gente utiliza tantos utensílios feitos de metais como o alumínio, né, que é um metal barato. Por isso o pessoal gosta tanto de alumínio. Não é muito durável, não faz muito bem à saúde, mas a gente usa muito o alumínio. Tem gente que usa panela de ferro fundido, que são panelas muito caras e pesadas. No entanto, faz bem à saúde porque elas liberam ferro. E o nosso organismo precisa de ferro para poder produzir uma proteína no sangue chamada hemoglobina. Mas esse é outro assunto, né? Não vamos entrar no outro assunto não, né, professor? Já tem tanta coisa. Então vamos lá. Os metais também são resistentes, maleáveis e dúcteis. Professor, não entendi. Quando eu digo que eles são resistentes, bom, resistente você sabe, né? Metal, ele resiste, né? Ele é muito rígido, né? E aguenta pressão, né? Quer dizer maleável. Maleável significa que eu posso dobrá-lo sem que ele se quebre. Então eu posso dobrar uma barra de aço, pode ser dobrada. Posso dobrar o cobre, desdobrar, dobrar de novo, desdobrar, dobrar de novo. Então é maleável. Eu posso fazer o que quiser. Uma pedra não é maleável, né? Você pegar uma barra feita de pedra e tentar curvar ela, diz que você não vai conseguir, porque se tentar fazer isso, certamente você vai quebrar a pedra, né? Porque ela não tem maleabilidade. E dúctil. Dúctil significa que eles podem ser transformados em fios, né? Então, se você observar, eu posso fazer um fio de cobre, que são os fios, o material, o metal mais utilizado para fazer fio, para conduzir corrente elétrica é cobre, mas pode ter fios feitos de aço, que é uma liga metálica, de ferro,
de níquel, de ouro. Por exemplo, o pessoal que usa som automotivo de alta qualidade ou que usa instrumentos musicais e querem tirar o máximo de sonoridade possível, eles usam fios banhados a ouro, porque o ouro é um dos melhores condutores de eletricidade que existem, né? Um dos metais que melhor conduz a eletricidade. Então ele é caro, então por isso que ele é apenas, esses fios são apenas banhados a ouro, mas já é o suficiente para poder passar uma carga elétrica mais limpa, o que vai produzir, para quem toca instrumento musical, vai produzir um som mais limpo também. Olha só que interessante, né? Então, dúcteis significa que os metais podem ser transformados em fios. Prestem atenção nessa característica, certo? E ela é muito importante, essa última. Normalmente, os metais possuem ou um elétron só na última camada, que é a camada de valência, né? 2 ou 3 elétrons. Então, se eu olho na tabela periódica e eu vejo que a última camada daquele átomo, né? A gente lembra que a gente estudou as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q. Então, se na última camada dele tiver ou um só elétron, ou 2, ou 3, então você está diante de um metal, né? O que torna possível sua transformação em cátions. Lembra que são cátions? Átomos que perdem elétrons e vão ficar com uma carga mais positiva do que a negativa. A gente estudou sobre isso, né? Tá aqui, olha. Eita, esse metalzinho é cobiçado, né? Eita, muita gente já brigou, já morreu, já matou por causa desse danado aqui. Ouro, né? Gold em inglês, ouro. Né? Aqui prata, olha como eles brilham, né? O metal, quando é polido, ele brilha muito, né? Olha só o cobre aqui, no caso transformado em canos, isso também é ductibilidade. Transformar em fios ou em canos é ductibilidade, né? Dúctil, né? Aqui o cobre também transformado em fios. Então a gente tem aqui alguns metais. Olha só que interessante. Qual é mesmo o único metal que na temperatura ambiente se encontra no estado líquido? Está aqui, o mercúrio. Olha só que interessante, né? Inclusive ele é extremamente tóxico. Então, se tiver contato com a pele, se você ingerir isso aqui, meu Deus, é muito tóxico isso aqui, faz muito mal à saúde. Vamos lá, a gente estudou os metais. Os não metais, eles são basicamente o oposto dos metais. Vocês vão observar isso, que em muitos pontos o não metal, ele é o contrário do metal nas características. Então, os elementos que, de modo geral, apresentam características opostas a dos metais são chamados de não metais. Suas características são as seguintes. Vamos lá. Normalmente podem ser encontrados nos estados sólido e gasoso. A gente viu que os metais são, a maioria esmagadora, encontrados na natureza no estado sólido, apenas o mercúrio no estado líquido. Mas boa parte dos não metais são encontrados no estado gasoso. Como assim, professor? Um exemplo, o nitrogênio. Ele é um não metal gasoso. O oxigênio é um não metal gasoso, né? Não apresentam brilho. Lembra que metal apresenta brilho? Ó, não apresenta brilho, com exceção do iodo. Iodo, ele brilha. E do carbono na forma de diamante. Né? Que o carbono ele pode assumir duas formas, dependendo da organização molecular, né? Do arranjo que os átomos do carbono estão ali. Ele pode estar ali configurado como um grafite de lápis, né? O lápis comum, ou dependendo da organização de carbono pode ser um diamante. Interessante isso, né? Diamante, para registrar, é a substância mais dura que existe na natureza, viu? Nada consegue arranhar a superfície do diamante. Não conduzem bem o calor, então os não metais não conduzem bem calor, não conduzem eletricidade, com exceção, em relação à eletricidade, com exceção do carbono sob a forma de grafite. Ele conduz um pouco de eletricidade. E se liga aqui nessa parte final. Enquanto a gente estuda lá que os metais podem ter 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, os não metais vão ter 4 ou 5 ou 6 ou 7. Então, se você olhar na tabela periódica de cara, esse átomo aqui tem 5 elétrons na última camada, é um não metal. Esse aqui tem 2, é um metal. Esse aqui tem 7, é um não metal. Esse aqui tem 3, é um metal. Então, percebam que é possível, por isso a importância de você saber quantos elétrons tem na última camada e memorizar que o metal tem 1, 2 ou 3 e que o não metal vai ter 4, 5, 6 ou 7. Então, alguns exemplos aqui de não metais. O enxofre, né? O carbono. Aqui eu tenho um carbono na forma de grafite, que está na pontinha do lápis. Esse miolo aqui do lápis é o grafite. E o diamante, que é feito de carbono, a mesma coisa. A diferença é que está no arranjo molecular.
né? O diamante, só para lembrar mais uma vez, é a substância mais dura que existe na natureza. Nada consegue arranhar um diamante. Se eu pegar um prego e esfregar aqui, o prego vai se desgastar todinho, nem arranhar não arranha. Ô professor, como é que eles conseguiram cortar isso aqui, se o diamante, dar esse formato ao diamante aqui? Bom, eles usam ferramentas feitas, né, com pontas de diamante. Então, para cortar um diamante, meu amigo, só outro diamante. É assim que eles conseguem lapidar, né, lapidar um diamante. É usando ferramentas que possuem diamante com diamante. Aqui eu tenho o fósforo, né, o elemento químico fósforo, e aqui eu tenho o nitrogênio, aqui o vapor, o gás, na verdade, o gás aqui do nitrogênio, certo? Aqui, na verdade, tem o nitrogênio líquido, mas para poder ele ficar líquido tem que ser uma temperatura muito baixa para ele ficar líquido, mas na temperatura ambiente ele fica, ó, assim, ó, na forma gasosa, né? Ele é um gás na temperatura ambiente. Terceiro grupo, os gases nobres. Esses gases dificilmente se combinam com outros elementos. Como assim, professor? Eles não se ligam a outros elementos. Eu não entendi ainda. A gente vai estudar que os átomos se juntam a outros átomos para formarem substâncias. Por exemplo, já ouviram falar numa moléculazinha chamada H2O? É a molécula da água. H2 significa dois átomos de hidrogênio e o O significa oxigênio. Então a molécula da água é formada pela união do oxigênio com o hidrogênio. O próprio gás oxigênio é formado pela união de dois átomos de oxigênio, o O2. O dióxido de carbono, ou gás carbônico, é o CO2, é um átomo de carbono com dois de oxigênio. Então percebam que os átomos eles se juntam, né? Os gases nobres, eles não se combinam com outros elementos químicos, são átomos que na natureza eles vivem isolados. Vivem, né? Porque não tem vida. Eu falei apenas na força da expressão, né? Eles estão aí na natureza sem se combinar com ninguém. Daí o nome gases nobres, porque não se juntam a ninguém, porque a gente vai estudar lá na frente quando a gente estiver estudando sobre ligações químicas, certo? Então os gases nobres são 6: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, certo? Então são 6 gases nobres. Possuem a última camada eletrônica completa, ou seja, com 8 elétrons. Estão ligados aí que a gente estudou os metais, que só tem 1 ou 2 ou 3 elétrons na última camada. E os não metais, que podem ter 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Os gases nobres vão ter quantos elétrons na última camada? 8. Com exceção apenas do hidrogênio. Com exceção apenas do hélio, perdão. O hélio, por quê? Porque o hélio ele só tem 2 elétrons. Ele só tem a camada K. Então, se ele só tem a camada K e a camada K suporta até 2 elétrons e ela está completa, então eu posso dizer que o hélio é um gás nobre. Na verdade, gás nobre não quer dizer ter 8 elétrons na última camada. Quer dizer a última camada completa, né? Então, se você olhar, ele é um gás nobre se a última camada dele for completa. Com relação aos outros, ao neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles vão ter 8 elétrons na sua última camada. E o hélio, como ele só tem a camada K, vai ter 2 elétrons. Qual a aplicação? Existe uma utilidade desses gases nobres, o hélio, o neônio, o argônio? Bom, eles são muito usados para esses letreiros luminosos. Então, quando são atravessados pela eletricidade, os gases nobres eles produzem fosforescência, ou seja, eles formam um brilho colorido, por exemplo, né? Então, neônio, argônio, criptônio, xenônio são encontrados no ar e são utilizados dentro desses letreiros, dentro desses tubos onde passa uma corrente elétrica, e dependendo da combinação entre eles ou de qual gás está sendo utilizado no tubo, você vai ter variações na cor. Tanto é que o xenônio tem essa cor mais, esse traço de cor, o argônio vai ter mais esse, o neônio esse, o hélio esse, por aí vai. Por último, a gente vai estudar o quarto e último grupo, que é um grupo que só tem um indivíduo, né? Só tem um tipo de átomo, solitário, bichinho, né? Que é o gás hidrogênio, que constitui um grupo à parte, pois apresenta propriedades muito particulares. Ele é diferente de todos os outros átomos que tem na tabela periódica. E por isso ele é classificado à parte. Lembrando que o hidrogênio é o menor átomo que existe, né? Então, ele possui propriedades, características muito especiais, muito particulares e diferentes das propriedades de qualquer outro elemento. Sua molécula H2, né, na forma de gás, na verdade é a união de 2 átomos de hidrogênio. Então, o gás hidrogênio ele é incolor, não tem cor, inodora, não tem cheiro,
é combustível e pouco solúvel na água. Não é muito se dissolver na água, não. Ele não gosta muito de água, não. Então, olha só. Olha como o átomo de hidrogênio é pequeno. Ele tem um próton e um elétron girando ao redor, né? A gente depois vai estudar a questão da diferença de nêutrons. Ele pode ter um ou dois nêutrons. Mas não é o caso aqui. Se liga aqui que ele só tem um próton e um elétron. Por isso que o número atômico do hidrogênio é 1. Porque ele tem quantos prótons? Só um. Então, por isso, né? É tá? Que o elétron girando ao redor do próton. E como eu disse a vocês, ele é muito utilizado, especialmente para foguetes espaciais. Ele é um combustível muito poderoso. Existem carros por aí, né? Não muitos no Brasil, mas aí no exterior existem uns países na Europa, né? Na América do Norte, países movidos a hidrogênio, né? Mas especialmente utilizado na aviação espacial, né? Nas naves espaciais. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Respondam aí às atividades. Estou percebendo que pouquíssimas pessoas, pouquinha gente está participando das aulas. Vamos melhorar isso daí, tá ok? Esse meu tá ok lembrou uma pessoa que eu não gosto, mas tudo bem. Vamos seguir. Um abraço para cada um de vocês, que Deus proteja e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.